É a primeira vez que nós estamos recebendo o pastor Tiago. A gente já acompanhou o senhor por vídeo, já somos seu fã. Amém. Tá? E a gente está muito feliz de poder ter o senhor. Também junto está o pastor Calel. Bem-vindo, e a Cristiane, que está ali atrás do material, são bem-vindos, querido. Para nós é uma honra poder recebê-los aqui nesta noite. A igreja estende a mão e diz: por gentileza. Amém. Glória a Deus, obrigado, pastor. Que privilégio estar com vocês hoje. Vocês estão animados? Vocês estão com uma cara desanimados? Meu Deus do céu, quem está feliz? Meu Deus, eu estou muito feliz, porque toda vez que Deus me dá a oportunidade de treinar pessoas, de desenvolver pessoas, é porque algo já está para acontecer na vida dessa pessoa. O que isso quer dizer? Que não tem a ver comigo, tem a ver com o tempo de Deus. Por Ele ter me colocado nesse lugar, e está chegando um tempo na sua vida, a instrução que vai ser liberada vai apressar a promessa. E o que era para acontecer ano que vem, eu quero declarar que vai acontecer essa semana. Coisas que eram para chegar na tua mão daqui a um tempo vão chegar agora. Respostas que você estava esperando desesperadamente estão sendo liberadas hoje, nesse momento do céu. Não se trata de uma pessoa, se trata de um alinhamento de tempo. É quando você está no lugar certo, no tempo que Deus quer que as coisas aconteçam. Você não está aqui por acaso, você não veio porque simplesmente quis vir. Deus te trouxe, Deus te atraiu para esse lugar, para que você saia daqui com algumas instruções que vão liberar as promessas na tua vida. Toda promessa bíblica está atrelada a um princípio. Toda promessa bíblica está atrelada a uma instrução. Você nunca vai ver uma promessa solta na Bíblia. Quando você vê Deus falando: Abraão, farei de ti uma grande nação, vou te multiplicar, reis vão proceder de ti, a pessoa pega isso, mas esquece que no versículo 1 está falando: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Quando a gente lê que nós vamos comer o melhor da terra, quem já leu esse versículo? Que nós vamos comer o melhor da terra. Né? A gente declara sempre isso, mas esquece que o início do versículo é se, vírgula. Me ouvirdes e obedecerdes, vírgula, comereis o melhor da terra. Você nunca vai encontrar uma promessa na frente de uma instrução. A instrução sempre está na frente da promessa. Então, como Deus te trouxe aqui para ser instruído, a promessa vai ser acelerada na tua vida. Vai vir mais rápido, vai acontecer. E deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa de nada. Você não precisa de ninguém. Você não precisa estar em lugar nenhum para ser abençoado. Vou lhe explicar por quê. Porque a bênção já está em você. Abraão não saiu de Ur dos Caldeus para abençoar Canaã, ou para ser abençoado em Canaã. Abraão saiu de Ur dos Caldeus para entrar na promessa, ou seja, a bênção é individual, a promessa que é geográfica. Tem gente que fala: eu vou para os Estados Unidos porque eu vou ser abençoado. Não, querido, se você não é abençoado no Brasil, você não vai ser abençoado nem na Inglaterra, nem nos Estados Unidos, nem no Japão. Agora, existem promessas que são liberadas geograficamente. Bênção não. A bênção já está contigo. Você é abençoado. Deus vai te prosperar naquilo que você está fazendo. A tua família vai ser abençoada nessa terra. A tua descendência vai ser protegida nessa terra. Nada pode tirar essa bênção de você. Agora, se você estiver alinhado geograficamente, se você estiver na linha do tempo do Espírito Santo, aí as promessas começam a se cumprir. E eu quero declarar isso sobre a tua vida antes de começar a pregar. Que chegou um tempo de promessa cumprida. Chega de ouvir promessa, chegou um tempo de viver a promessa. Chegou um tempo de viver isso. Chegou um tempo que quando estivermos vivendo a promessa, as pessoas vão olhar para a nossa vida e vão falar: onde é que você vai? Ah, eu vou na Revival Church. Vão correr para cá, porque está nítido o que está acontecendo com você. Uma das coisas que eu tenho pregado incansavelmente é: acabou o tempo de enfiar Jesus goela abaixo. Acabou o tempo, para quem não é brasileiro não entendeu a expressão, acabou o tempo de você ficar forçando que Jesus é bom, vamos lá na igreja, Jesus quer te abençoar. Sabe por que ele não vai? Porque a tua vida não é abençoada, ele vê isso. Entre Cristo e a pessoa tem você, porque Cristo está em nós, a esperança da glória. Então, antes de ver Cristo, vê a gente. Quando vê a gente, ele desiste de Cristo.
É uma noite de instrução para que você comece a crescer, se desenvolver, chegue a outros níveis, para que as pessoas comecem a te seguir e acreditem naquilo que você está falando, para que você se torne uma pessoa relevante. Sabe o que é uma pessoa relevante? Que faz a diferença na vida dos outros. Não importa o que você fala, o que importa é quem fala. Se você pegar o discurso, um dos discursos mais famosos da humanidade, I Have a Dream, do Martin Luther King Jr., botar ali um palanque lindo ali fora e começar a falar que você tem um sonho, o máximo que você vai levar é uma pedrada. Porque ninguém quer escutar você. Por quê? Porque não é o que você fala, você pode repetir o mesmo discurso dele, certinho, falar com a mesma eloquência, que não vão te escutar, porque não é o que se fala, é quem está falando. E é por isso que para o Evangelho ter o impacto que vai ter na Flórida, nos Estados Unidos, nas nações da terra, nesse tempo, Deus vai precisar tornar você uma pessoa relevante. Você vai precisar sair do lugarzinho que você está, da comodidade, da conformidade. Você vai mudar a tua mentalidade, porque Deus vai usar você, toda a tua casa nessa geração. A partir de hoje, começou uma mudança radical nos teus resultados. Os teus resultados serão outros. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém lê teu coração a não ser Deus. Ninguém, teu vizinho não sabe o que você pensa. Teu pastor não consegue ler tua mente. Ninguém vê quanto puro e quanto bonzinho você é. As pessoas só veem resultados. O único que vê coração é Deus. As pessoas veem só o que está diante dos seus olhos. As pessoas veem se você está bem ou não emocionalmente, se tua família está equilibrada ou não, se você é bem financeiramente ou está sempre devendo. As pessoas só veem resultados. E contra resultados não tem argumento. E é por isso que Deus precisa, além de te instruir, aumentar o teu número de fé, o teu nível de fé hoje, para que os resultados comecem a vir. Todo mundo fala assim, deixa eu escutar o que ele tem para falar. Deixa eu escutar o que ela tem para falar, porque você vai ser relevante naquilo que faz. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 2, versículo 47. Deus colocou no meu coração uma mensagem que há muitos anos atrás, talvez 3, 4 anos atrás, ele falou comigo numa madrugada sobre isso. E eu queria hoje compartilhar isso com vocês. Porque é para você, é para esse tempo que você está vivendo. Lucas, capítulo 2. Vamos ler a partir do 46. Eu quero aproveitar novamente e fortificar que hoje está aqui comigo o pastor Calhau. Fica de pé, pastor Calhau. Calhau é uma bênção na minha vida. Calhau foi um homem que Deus colocou no meu caminho. Um homem que me abençoou muito. É pastor lá com a gente na nossa igreja em Alphaville, São Paulo. Um homem de Deus, um amigo, está aqui em Miami nos acompanhando. Chegou hoje para ficar esse final de semana com a gente aqui, em algumas programações. E eu sou muito grato a Deus pela tua vida. Deus vai te honrar muito. Deus vai te honrar muito pelo teu coração. Deus vai te honrar muito pelo espírito de serviço que você tem. E eu quero declarar sobre a tua vida que nas próximas 2 semanas, a resposta que você sabe que precisa vai vir. Não vai passar de 14 dias. Tudo que precisa sair do teu coração vai sair nesses 14 dias. Porque Deus sabe por que você veio aqui. Deus te abençoe. Está aqui também Miguel. Fica de pé, Miguel. Miguel, meu amigo de muitos anos, é pastor, coach, modelo, fotográfico. Sósia do Wolverine, faz também alguns sósias aí. E Miguel, eu sou muito grato ao Miguel, porque quando eu comecei um grande sonho na minha vida, que foi o Instituto Destiny, o Miguel, que foi meu braço direito, me ajudou lá no Rio de Janeiro, a gente trabalhava junto e passava a madrugada planejando. Eu louvo a Deus pela tua vida. Eu quero declarar que tudo que você semeou na minha vida, hoje eu solto desse altar sobre você 10 vezes mais. Você vai receber muito, mas muito de Deus pelo tempo que você semeou em mim. Deus te abençoe muito, eu te amo tua família. Tá bom? Então, Lucas capítulo 2, versículo 46. Diz assim, olha pessoal. E aconteceu que passado 3 dias, acharam Jesus no templo, assentado no meio dos doutores. Preste atenção na palavra, porque a palavra é muito rica. Cada palavra, cada frasezinha, cada vírgula conta. Ele estava sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua, reparem, nós estamos falando de Jesus, mas eles não estavam admirados com o sobrenatural de Jesus.
Nós estamos falando do Filho de Deus, mas eles não estavam admirados com os milagres que Jesus fazia ou poderia fazer. Nós estamos falando que os doutores da lei estavam admirados com a inteligência de Jesus. Por que Jesus não o admirou, não começou a fazer milagres logo cedo? Porque Israel é uma nação que não se surpreende com milagres. Por quê? Porque foi uma nação que nasceu nos milagres, uma nação que viu um mar vermelho se abrir, uma nação que comeu maná no deserto. Jesus não foi o primeiro a ressuscitar morto. Antes, profetas já tinham ressuscitado os mortos. Ou seja, não importa o milagre que Jesus fizesse, não seria nenhuma novidade em Israel. O que estava impressionando a alta classe rabínica era a inteligência que aquele menino tinha. A numerologia bíblica é impressionante. Quando ela cita um número, é porque a Bíblia quer que você preste atenção nisso. E nesse capítulo, no início do capítulo, diz que Jesus, quando se perdeu e foi achado 3 dias depois no templo, tinha apenas 12 anos. Para quem entende um pouquinho de cultura judaica, Deus me deu a oportunidade de ir mais de 40 vezes a Israel. Uma criança deixa de ser criança em Israel quando completa 13 anos e faz o seu bar mitzvah. A Bíblia está deixando claro aqui que Jesus nem sequer responsável pelos seus atos era. Nem sequer um homem era. Era um menino e ele estava numa cena muito improvável. Porque não precisa nem conhecer muito de cultura judaica para saber que um rabino não vai perder tempo nem com leigos, discutindo, respondendo ou perguntando, ou ficando impressionado com alguém que seja ou gentio, ou leigo, ou criança. Porque isso é uma regra lógica da sabedoria. Mas essa cena é ainda mais improvável, porque nós não estamos falando de rabinos, nós estamos falando de doutores da lei, a classe acima do rabinato. Era essa classe que estava impressionada com a inteligência de Jesus. Porque inteligência, querido, é muito importante. E de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia defende essa tese, e eu não sei por que os crentes abandonaram a inteligência. Jesus veio para morrer e levar os seus pecados, e não a sua inteligência. Deus, ele pensa em você, mas não por você. Tem gente que acha que Deus está pensando pela gente. Pensar é um trabalho tão difícil que tem pessoas que não se dedicam a isso porque é difícil pensar. Só que sem inteligência você não tem raciocínio lógico, você não sabe escolher, você não sabe o que é certo e o que é errado. Sem inteligência você não tem poder de decisão e as decisões definem o seu destino. O teu destino não é formado pelas orações que você faz aqui domingo, é pelas decisões de segunda-feira. Então, pela fé, você vem, ora, recebe, cai, rola, segunda, decide algo que cancela tudo que recebeu pela fé no domingo. Então, chegou um tempo de inteligência sobre a igreja. Chegou um tempo em que nós teremos inteligência emocional para tratar com pessoas, porque é muito difícil lidar com pessoas. Eu não sei se você já percebeu isso. Neném já percebeu que é difícil? Meu Deus. Lidar com gente é muito difícil. Gente que não respeita, gente que não se coloca no teu lugar, gente que te traz, gente que você ajudou. Depois que você ajudou, esfaqueia pelas costas. Graças a Deus isso não acontece aqui, mas lá em São Paulo tem acontecido muito. Gente que manda indireta no Facebook. Está acontecendo aqui? Ou seja, lidar com pessoas é muito difícil. Então nós precisamos desenvolver inteligência emocional. Lidar com dinheiro é fácil ou difícil? Dificílimo. Por isso a gente precisa de inteligência financeira. Lidar com o sobrenatural é fácil ou difícil? Difícil, por isso que nós precisamos de inteligência espiritual. Deus colocou a inteligência à nossa disposição e nós desprezamos por tantos anos isso. Só que a nossa geração é uma geração empreendedora e inteligente. É uma geração que vai empreender para Deus e com Deus, e uma geração que vai ter inteligência para fazer exatamente o que Ele está desenhando lá no céu. Deus vai aumentar o nosso nível de fé, mas também vai aumentar o nosso nível de inteligência. Agora presta atenção, Jesus ele é surpreendido fazendo algo que ninguém conseguia fazer. Ele estava ensinando doutores da lei. E toda vez que você é surpreendido fazendo algo que poucas pessoas podem fazer, você está perto de descobrir o seu propósito. Pare para pensar agora em coisas que você faz, mas faz bem. Aquilo que naturalmente você faz e chama atenção. Habilidades, dons, alguns talentos, algumas coisas que você faz, você fala assim, como é que você faz isso, gente? Isso é para ser identificado e potencializado. Repete comigo, identificado e potencializado.
O que você faz naturalmente que chama atenção, que as pessoas percebem que além de você fazer com muita paixão, dá resultado? Você precisa anotar isso. Você precisa identificar, caramba, quando eu canto, as pessoas param para ouvir. Poxa, quando eu desenho, não, quando eu falo em público, tem muita gente que tem medo mortal de falar em público. Se você pegar minha esposa e pedir para ela dar um oi aqui, ela vai ter um treco e vai cair do lado. Já eu, que sou esposo dela, convive comigo há anos, eu subo em qualquer lugar, para 100 mil pessoas, para 1 milhão de pessoas, para 10 pessoas e falo. Porque cada temperamento, cada forma de criação e etc., determina o que é medo para você, o que é limite para você. Mas tem gente que tem naturalidade para algumas coisas. E você precisa começar a identificar isso para você saber o porquê você faz o que faz, qual é o teu propósito na Terra, por que você está aqui, qual é a ideia central que rege a tua vida. Deixa eu te dar uma notícia, se você não descobrir qual é a ideia central que rege a tua vida, tudo que você fizer vai ser tempo perdido nessa Terra. Eu vou te provar biblicamente. Eu escrevi um livro chamado 12 Dias para Atualizar a Sua Vida. Está em português, foi publicado em 28 países esse livro. Está nos Estados Unidos em espanhol e eu consegui trazer em português dessa vez. No primeiro capítulo eu explico a importância de você descobrir a sua ICP, a sua ideia central permanente, o seu propósito de vida. Porque se você não descobrir isso, como Jesus começou a descobrir aos 12 anos, e na verdade a tua ideia central foi colocada em você desde que você nasceu. É só você começar a refletir o que te apaixona desde criança. Jesus sempre foi ensinar. Presta atenção, o ministério de Jesus, a agenda de Jesus era ensinar. Os milagres aconteciam pelo caminho. Ele não estava fazendo milagre, não. Você pode ler na Bíblia, toda vez que Jesus saindo de Nazaré para ensinar na sinagoga de Cafarnaum, encontrou o homem da mão ressequida. Ou seja, as pessoas estavam pelo caminho, ele estava andando para ensinar em Jericó, e o caso, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus não ia de um lugar para o outro para fazer milagre, ele ia de um lugar para o outro para ensinar, que era o seu ministério. Por isso que quem andava com Jesus, quem estava na escola de Jesus, não estava no caminho pedindo milagre. Quem estava pedindo milagre pelo caminho? Quem não andava com ele, quem não estava na escola. Quem estava aprendendo com ele já não precisava mais. Quem tem ele já não precisa mais das coisas que ele faz, porque ele é suficiente. E aí, o impressionante é que quando ele descobre que ele nasceu para ensinar, aos 12 anos ele se dá conta daquilo, ele desaparece. Dos 12 aos 30 anos de idade, Jesus não é citado nem na Bíblia e nem em nenhum relato histórico. Ele simplesmente desaparece. Porque a maioria das pessoas, quando descobre o porquê nasceu, um profeta falou para você, a Deus apareceu num sonho, você fez um cálculo matemático, falou, poxa, desde criança eu sempre quis fazer isso, você já sai falando para todo mundo, olha, Deus falou, eu vou ser isso, vou ser missionário, eu vou ser um grande empresário, vou ser o maior empresário da Flórida, você já quer sair falando, e pior, sair fazendo. Só que, biblicamente, quando você descobre o seu propósito, você tem que se retirar para um treinamento. Porque o nível do seu treinamento determina o raio da sua influência. Jesus, presta atenção nisso, Jesus foi treinado 30 anos para ficar 3 anos em exposição pública. 30 anos de preparação para 3 anos de exposição. Não inverta essa ordem. Tem gente que quer preparar pouco e ficar muito tempo fazendo algo. Não vai conseguir. Jesus é o nosso exemplo em tudo. Descubra o teu propósito de vida e depois de descobrir, comece a se treinar especificamente para isso. Se teu propósito de vida é ser médico, o que adianta você estudar na melhor faculdade de engenharia do mundo? Treinamento só é válido se for específico. Treinamento só é válido se é no propósito que Deus te chamou para ter. Ou seja, eu descobri meu propósito de vida. Meu propósito de vida, depois de muita oração, de estudar muita coisa, no primeiro capítulo desse livro eu te ensino muitos exercícios para você descobrir o teu propósito de vida, eu conto muitas experiências pessoais. Eu descobri que eu nasci para treinar pessoas. Então a minha ICP, a minha ideia central permanente, é treinar pessoas. Olha como é que minha vida ficou mais fácil depois disso. Quando eu descobri que eu nasci para treinar pessoas, eu descobri que eu era o Tite e não o Neymar. Tite é o técnico da seleção. Isso quer dizer que eu não fico com inveja porque o Neymar faz gol. Eu não fico com ciúme porque ele ganha 10 milhões e eu só ganho 1 milhão. Eu não fico com raivinha porque ele dá entrevista na televisão ou não. Porque quando eu descubro quem eu sou, o que os outros fazem não me incomoda, não me afeta mais. Se você não tiver propósito, as pessoas vão sempre te incomodar. Você sempre vai se sentir perseguido. Você vai se sentir sempre concorrente.
Porque você não sabe quem é você. Quando eu descobri quem eu era, que era um treinador, fica fácil. Eu recebo hoje de 20 a 30 convites por dia. Fica fácil a gente decidir onde vai e onde não vai. Por quê? A gente analisa pelo propósito e não pela proposta. Opa, isso aqui é treinamento. Isso aqui é meu propósito. E por mais que sejam só 50 pessoas e isso aqui sejam 10 mil pessoas, isso aqui é entretenimento, isso aqui é treinamento. Eu vou no meu propósito. O que completa a minha vida não são propostas, é propósito. O que te completa é viver dentro do propósito. Por isso que você não pode negociar o teu propósito. Descubra o teu propósito de vida, descubra a ideia central que rege você e comece a se treinar para isso. E deixa eu te falar uma coisa, não é de um dia para o outro, não. É um investimento de treinamento para você começar a ser hábil naquilo. Por que Paulo foi mais usado que os 12 apóstolos juntos? Gente, os 12 apóstolos tiveram um privilégio muito maiores. Eles dormiram, acordaram, tomaram café da manhã com Jesus, andaram sobre as águas com Jesus, viram milagre com Jesus, fizeram tudo isso. Paulo nunca viu Jesus pessoalmente. Fez mais sozinho do que os 12 apóstolos juntos. Por quê? Vai ler o currículo de Paulo. Falava no mínimo 3 idiomas, tinha dupla cidadania, era instruído aos pés de Gamaliel, que era a melhor faculdade na época, um homem preparado. Ah, mas Deus pode usar qualquer um. Claro, ele usou o burrinho, mas você quer ser usado só o burrinho uma vez, ou você quer entrar para a história? É porque Deus pode usar qualquer um, claro que pode, ele usou o burrinho, pode usar você também hoje, para falar ali com o irmão, para fazer uma coisa, vai ser uma vez só. Eu não tenho base bíblica para falar que Deus usa despreparados. Ao contrário. Pega a história de Davi. Davi era um adolescente cuidando de ovelha. Saul fica endemoniado. Isso aqui é muito forte, talvez você não tenha olhado por esse ângulo. Davi fica possuído por um espírito maligno. E ele fala, traga-me alguém que toque bem. Você nunca vai ver um rei pedindo, traga alguém que toque mais ou menos. Só entra em palácio quem tem qualidade para estar diante de rei. Se um dia você sonha em estar em lugares de governo, você precisa ser o melhor. Provérbios 22 diz o seguinte, viste um homem perito, o que é perito? Especialista no que faz? Ele vai andar com reis e não com a plebe. Ou seja, andar com reis não quer dizer, não é para evangélico, andar com reis não é para quem ora muito, andar com reis não é para quem é dizimista ofertante, com reis é para quem é bom no que faz. Não confunda os princípios bíblicos, as instruções bíblicas. Cada instrução te leva para um lugar. Por isso tem muita gente na igreja que não prospera em nada. Porque vive debaixo do mandamento, mas não cumpre a instrução. Mandamento é vida. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na face da terra. Não furta, não rouba. Se você não roubar, você vai ver mais, te garanto. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Mandamento é vida. O que é instrução? Davi, pega esse pão, leva lá na frente de batalha. Sim, pai. Pegou, levou, estava Golias, derrubou, entrou no palácio. A instrução é o que te promove. Então tem gente que vive debaixo do mandamento, o que é maravilhoso, mas não cumpre a instrução. Preguiçoso, surdo, despreparado. E Deus, Ele pode até perdoar seus erros, mas Ele sempre vai pedir conta das tuas negligências. Não confunda erro com negligência. Erro é um acidente. Negligência é falhar por falta de preparo, falta de atenção. E aqui não vai ter isso, aqui vão ter pessoas, obreiros preparados. Às vezes eu fico olhando essas igrejas, campanha da colheita, ano da colheita, não sei o que da colheita, não sei o que da colheita. As pessoas estão pedindo pela colheita, mas não leram a Bíblia, porque a Bíblia diz o seguinte, a colheita já está pronta, está lá na Bíblia. O que está faltando? Os obreiros. Então tem que fazer campanha dos obreiros. Tem que fazer culto dos obreiros, o ano dos obreiros, não é da colheita. A colheita já está pronta, a gente não tem a gente preparada para colher. A gente não tem a gente preparada para fazer essa obra, mas aqui nós teremos. Aqui nós teremos gente emocionalmente saudável, financeiramente próspera, espiritualmente equilibrada, para colher tudo que Deus está preparando para esse tempo. Aqui e agora, eu libero essa palavra sobre você. E quando Jesus
vai para o seu treinamento, ele não vai para o Christ for the Nation. Ele vai, sabe para onde? Para Nazaré, virar carpinteiro. Ele vai para a sua rotina. Não existe treinamento melhor do que sua rotina. Deus te conhece na sua rotina. Na sua rotina que você revela quem é. Quando teu pai manda fazer um negócio, quando teu patrão pede para fazer. É na rotina que Deus te conhece. É ali que Ele te treina. É no dia da dificuldade. Deixa eu te falar uma coisa, ninguém é treinado jantando em Paris ou passeando na Disney. Você é treinado quando falta o dinheiro no bolso, quando chega o diagnóstico do médico, quando dá um problema com o filho. O teu treinamento é no dia da dificuldade, ou seja, é na rotina. E Jesus teve que ser submetido à rotina para ser treinado para o ministério que teria. Quanto mais treinamento, mais certeiro você vai ser na hora que Deus te levantar. Não fique com medo do tempo que você está escondido na carpintaria. Porque quanto mais afiado, mais certeiro você vai ser. Tem um ditado antigo, americano, inclusive, se eu não me engano, foi o Abraham Lincoln que falou isso, que se ele tivesse 10 horas para cortar árvores num bosque, ele ficaria 6 horas afiando o machado. Porque não adianta você estar no lugar certo com a ferramenta errada. Olha só. Você acha, quem entende um pouquinho de obra aqui, você acha que você consegue derrubar essa parede aqui em uma semana? Essa parede aqui, ó. Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Sim? É alvenaria não, né? Mas tá bom. Vamos supor que fosse alvenaria isso aqui, tijolo. Peraí. É tijolo, tá? Alvenaria. Você consegue derrubar em uma semana isso aqui? Sim ou não? Sim. Agora, se eu pedir, meu irmão, já que você derruba em uma semana, toma aqui essa pá de pedreiro e derruba para mim. Você vai conseguir em uma semana? Não tem missão difícil, tem a ferramenta errada. Então, a pessoa despreparada, ela está na missão e acha que é impossível porque ela está com a ferramenta errada, ela não foi treinada para aquilo. Por que Deus te trouxe aqui? Porque está no dia dele abrir uma caixa de ferramentas e colocar as ferramentas certas na tua mão. Para as coisas começarem a acontecer de uma vez por todas. Então, descobri meu propósito de vida, Jesus descobriu o propósito de vida, Davi descobriu o propósito de vida. Voltando à história de Davi, que é bonito para encerrar. Então, Saul fica endemoniado e manda chamar alguém que toque bem. Aí, um rapaz fala assim, olha, um escravo, um servo da casa de Saul, fala, eu conheço um. Davi, filho de Jessé o belemita, que cuida das poucas ovelhas do seu pai. O garoto era observador, ele sabia tudo da vida de Davi. É mesmo? Como é que ele é? Repare no currículo que aquele menino passa para Saul. Olha, ele tem boa aparência. A gente está falando de um adolescente que estava cuidando de ovelha, cheio de problema emocional, porque seus irmãos que tinham destaque ele não, porque as pessoas só lembravam dos irmãos e dele não. Mas olha só, cuidando de ovelha, sendo adolescente, tinha uma boa aparência. Boa aparência não é ser bonito, senão estava todo mundo ferrado, né, irmão? É ter boa aparência, se cuidar. Imagina o Calel, se boa aparência fosse exigência bíblica, né, Calel? Graças a Deus é só estar arrumadinho mesmo. Boa aparência, fala bem, sisudo em palavras. Homem de guerra, ele ainda não tinha derrubado Golias, ninguém sabia o que ele fazia, mas quem passava de ano falava, esse menino é de guerra, hein? Homem de guerra, porque o propósito já se manifesta desde a infância. Toca bem, ou seja, perito no que faz, ele faz bem e o Senhor é com ele. Aí foi a chancela final. Aí Saul, manda vir esse menino então. Olha o currículo de um adolescente. Quem está preparado sempre vai ter o seu nome soprado nos palácios. E às vezes você nem sabe, você está debaixo de uma árvore achando que está cuidando de ovelhinha, mas tem alguém lá do palácio te observando, você nunca está sozinho, hein? Tem gente te olhando. Tem gente te observando. Terceiro ponto é que Jesus, quando sai daquele treinamento, o treinamento de Jesus acaba aos 30 anos de idade. Quando ele reaparece biblicamente, sendo batizado no Rio Jordão. Ali começa o ministério de Jesus, diz a palavra. Jesus sabia que ia morrer? Claro, gente. Está na Bíblia, ele falou isso várias vezes. Né? O pessoal está na dúvida. Será que falou, gente? Será que foi um enigma? Não sei. 40 anos de crente, não sabe que Jesus ia morrer? Não sei. Esses dias uma irmã chegou para mim, não, sem brincadeira, 30 anos de igreja. Pastor, você acha que Jesus
Jesus quer que meu marido volte para casa? Eu falei, não quer não, irmão. Ele mandou Jesus na cruz só de brincadeira. Foi para salvar ninguém não, foi para libertar ninguém não, foi para... As pessoas estão confundindo quem é Jesus, esqueceram de ler a Bíblia. Aí fica enchendo o saco do pastor. Ser pastor deve ser muito difícil, né? Meu Deus, vamos dar uma medalha para o pastor. Que a gente não lê a Bíblia e vem dar trabalho para o pastor. Meu Deus. E aí, o terceiro ponto, Jesus sabendo que ia morrer, porque ele avisou várias vezes, importa que o Filho do Homem pereça em Jerusalém, caia na mão dos sacerdotes, dos romanos, etc. Ele sabia que tinha 3 anos e meio. Jesus tinha um prazo. Quando ele sai do Jordão, começa a contar um relógio. Ele tem 3 anos e meio para cumprir todo o seu propósito. A maioria das pessoas estão nessa terra e não tem prazo para nada. Vou abrir uma empresa. Quando? Quando Deus quiser. Um dia eu vou ser líder. Quando? O dia que o pastor me convidar. Não tem prazo para nada. Querido, eu tenho prazo para tudo na minha vida. Eu sei quem eu vou ser daqui a 5 anos. Eu sei quem eu vou ser daqui a 15 anos. Mas você é Deus? Não. Deus, se Ele quiser, me mata amanhã. Se Ele me matar, não vai acontecer. Agora, se Ele não me matar, Jeremias 29, 11 diz o seguinte. Eu bem sei os planos que tenho feito a respeito de vós. São planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Então eu tenho desejado, tenho Deus aqui. Assim, eu não só sonho, eu trabalho passo a passo, estrategicamente, para esse sonho acontecer. Porque tem gente que só sonha, não faz nada. Então, prazo para as coisas. O que você quer e quando você quer. Jesus tinha isso. E porque ele tinha prazo, ele se deu conta que não ia conseguir fazer sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Então, o quarto ponto dessa mensagem é, Jesus foi formar uma equipe. Você não vai fazer nada sozinho. Não dá. Eu só estou aqui porque tem uma equipe no Instituto trabalhando, tem uma equipe na Casa de Destino, que é o nosso ministério, trabalhando, tem uma equipe na minha casa trabalhando, tem equipe. Eu estou aqui, a Cristiane veio lá de Sarasota ajudar a gente, está trabalhando. Se eu não tivesse equipe, eu não conseguiria. Jesus, sendo Deus, Filho de Deus, também percebeu que precisaria de uma equipe e foi chamando um a um. Quem é a equipe? As pessoas que convivem com você, e você era para estar passando o conhecimento que tem e não passa. O pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Ninguém pode passar pela sua vida e sair da mesma forma. Entrou na sua vida, você tem que ensinar alguma coisa. Você nunca vai me ver jogando papo fora. Se eu estou numa mesa de restaurante, eu estou ensinando alguma coisa. Se eu estou sentado, eu estou falando, eu estou passando alguma informação. Porque eu preciso dividir isso, para que Deus, compartilhar isso, para que Deus me dê mais. Não retém o conhecimento que Deus te deu. Você passou por uma experiência, Deus restaurou tua família, você sabe muito bem como restaurar o casamento, mas nunca entrou numa família que está destruída para ensinar como é. Deus te tirou do canto, te tirou de uma situação de diagnóstico. Você nunca entrou no hospital para falar para a pessoa que tem esperança. Você nunca compartilhou o que você sabe. Jesus não era assim. Jesus compartilhava. E ele foi escolhendo de 512, de 12, 3, de 3, 1. Ele foi separando equipes. Ele foi preparando pessoas para dar continuidade ao que ele ia fazer. E presta atenção. Isso é fantástico. Porque o nosso tempo na terra é limitado, mas o nosso propósito é eterno. Martin Luther King morreu há décadas atrás, mas até hoje os negros podem entrar em restaurante e podem votar. Ou seja, toda vez que você vê um negro votando, entrando no restaurante, no mesmo ambiente que um branco, você tem que aplaudir o propósito de um homem, que o corpo morreu, mas a equipe dele levou o propósito para as gerações. Isso aconteceu também com Jesus. E depois que ele estabelece a equipe, e eram pessoas, acreditem, doentes, Pedro extremamente sanguíneo, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Você imagina, sabe o que eu fico me perguntando? Jesus foi para o Getsemane fazer o quê? Orar. Levou os apóstolos com ele. O que um apóstolo numa reunião de oração estava fazendo armado? Você puxou a arma. Você imagina, Jesus, que é isso, apóstolo? Calma aí. E cortou a orelha do soldado, do servo do sumo sacerdote Malco. E Jesus, no meio daquela tensão, sabendo que ia morrer, olha a inteligência emocional, meu Deus, sabendo que ia morrer, tendo que lidar com isso,
Vendo uma cena dessa de Pedro se precipitando, cortando a orelha dos outros, ele pega a orelha de Malcom na mão e volta a cumprir o seu propósito, que era ensinar Israel, pastorear Israel. Enquanto está colando a orelha de Malcom, ele olha para Pedro e fala: Pedro, você não sabe que quem vive pela espada vai morrer? No momento de tensão ele está ensinando, porque mesmo debaixo de pressão, quando você sabe qual é o teu propósito, você está manifestando ele. Pode ser num dia difícil, pode ser... Você está manifestando o teu propósito. Por isso que os resultados nunca param de chegar na vida de quem vive debaixo de propósito. Quem está treinado, quem tem prazo para cumprir as coisas, quem está formando uma equipe. Outro ponto interessante é que depois que Jesus formou a equipe, quinto ponto, ele começou a ter um planejamento estratégico. Até Jesus teve um planejamento estratégico. Tem gente que, vou para os Estados Unidos, vou tentar a vida não dá certo, faz um planejamento. Deus mandou abrir um ministério, Deus mandou começar uma empresa, já tem um business plan? Não, então não faz, vai dar errado. As estatísticas falam isso, não estou profetizando não, as estatísticas. Tudo, o próprio Jesus falou, um homem vai poder construir uma torre sem primeiro fazer os cálculos? Jesus falou isso. Então Jesus tinha um planejamento. Numa época em que todo mundo, e era estratégico, olha, numa época que todo mundo queria ir para Jerusalém, porque era o lugar de holofote, o lugar da política, o lugar do grande templo, o lugar onde estava o dinheiro, o lugar onde tudo acontecia. Se eu quero começar um ministério, quero ficar conhecido, eu vou para Jerusalém. Jesus foi para Cafarnaum. Por quê? Ele não queria ir onde ele era tolerado, ele queria ir onde ele era celebrado. Em Jerusalém, ele era mais um falando. Em Cafarnaum, abria um espaço no teto para descer aleijado para ele curar. Você tem que ir onde as pessoas querem te ouvir, e não onde você vai ter que disputar. E Jesus foi para Cafarnaum. Segundo, porque era um lugar muito estratégico também. Para quem não sabe, Cafarnaum era a cidade beira-mar, cidade pedágio da Via Maris, a principal via romana da época. Isso quer dizer que quem via do Egito para Damasco, a principal rota comercial do Oriente, tinha que parar em Cafarnaum para pegar o pedágio romano. Os caravaneiros, os comerciantes, os religiosos que iam para Jerusalém, quem via do Oriente para o Ocidente, do Ocidente para o Oriente, passava em Cafarnaum. E tudo que Jesus fazia ali, no outro dia, já estava correndo para outras cidades. Numa época que não tinha Facebook, não tinha Twitter, não tinha YouTube, não tinha Google, não tinha uma divulgação, não tinha jornal. Jesus não podia tirar uma selfie e partiu fazer milagres com Pedrão. Não dava para ele ficar se divulgando na internet. Ele tinha que ter só estratégia. Então o que ele fazia? Ele curava as pessoas em Cafarnaum e a sua fama corria até a Síria. Jesus usava as estratégias que hoje a neurociência, saiu um artigo da neurociência dizendo que o não proibitivo é um indutor neurótico do sim. O que é isso? Eu te explico. Se você falar para o teu filho assim, ó, não toca naquela tomada. Aí o filho é uma ordem, né? Ele vai lá e toca. Se você está de costa para alguém, a pessoa fala, não me olha. Você vai e olha. Não imagina o fusquinha rosa aqui na frente. Você imagina. Porque o não proibitivo é um indutor neurótico do sim. Aí Jesus passava pelas pessoas, curava os enfermos, levantava os aleijados e falava assim, ó, uma coisa eu te peço, não fale para ninguém que fui eu que curei. E a sua fama corria por toda a circunvizinhança. Sabe qual é o nome disso? Planejamento estratégico, é saber onde quer chegar, é viver uma vida intencional, não é deixar a vida levar, que nem o profeta Zequinha fala, profeta Zeca, né? Só a irmã aqui que pegou, a irmã está... Tem que ter cuidado que a irmã está escutando, que a irmã pegou muito rápido. Carioca é fogo, não tem que ter cuidado dos carioca. Tem o louvor, né, que deixa a vida me levar. Aí, se você deixar a vida levar, você vai levar para um buraco. Porque a sua vida tem que ser intencional, você tem que saber o que vai fazer amanhã e por que vai fazer isso. Eu sei o porquê eu estou aqui hoje. Eu sei o que eu vou fazer amanhã e por que eu vou fazer isso. Porque eu vivo uma vida intencional, eu sei para onde eu estou indo. Quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. E por último, extraordinário isso. Jesus sabendo quem era. Jesus conhecendo o seu destino. Jesus vivendo o auge do seu propósito. Nunca falava para ninguém quem ele era.
Você que é o rei dos judeus? Tu o dizes. Ah, então, aí os fariseus em outra época, você que é o Messias estava para vir sobre Israel? É isso mesmo? Jesus falou assim, eu te respondo isso, se você me responder se o batismo de João Batista é da terra ou do céu. Não sabemos, então também não sei dizer de onde eu vim. Por quê? Porque quem revela o seu destino antes do tempo, ganha inimigos antes do tempo. Toda vez que você revelar para onde você está indo, qual o propósito que Deus colocou na tua vida, toda vez que você compartilhar os teus sonhos com quem não sonha com você, você vai ganhar inimigos que comem do teu lado, porque só os íntimos traem, os de fora só decepcionam. Qual a diferença de José e Jesus? Porque José, quando sonhou, reuniu os irmãos de sangue, os homens de Deus, Judá, da onde veio a linhagem de Jesus. Reuniu os homens de Deus, irmãos de sangue, e falou o seguinte, olha, eu tive um sonho. Falou que nem Martin Luther King, I have a dream. Ah, é? Venderam ele de raiva. A Bíblia diz que eles odiaram tanto José, porque ele revelou o destino antes do tempo. Odiaram tanto José, que não conseguiam mais falar pacificamente com ele. Jesus não, ficou caladinho, só sofreu quando tinha que sofrer, 12 horas antes de ser crucificado. Quanto mais calado você fica, menos você sofre. Tem gente que já sai falando, Deus me falou, meu sonho é não sei o quê, eu estou fazendo isso. Quando você posta foto, eu em Paris, você acha que a amiga do outro lado, a amigucha do outro lado, está assim, ai que linda, está lá em Paris curtindo. Ela assim, que desgraçado, como é que ela conseguiu isso? Pombagira, lá tá. Os seres humanos são assim. Não aqui em Margate, mas por aí. Assim são os seres humanos. Fala menos, guarda a sua boca, compartilhe os seus sonhos com quem sonha com você. Procure pessoas que estão em outro nível, que estão em outra situação, pessoas que estão acima para poder te puxar para a roda de cima. Você fica compartilhando com quem está embaixo, ele vai te puxar para baixo. Você é a média das pessoas que convive. Está convivendo com que tipo de pessoa? É isso que você vai se tornar. A Bíblia diz, ande com um sábio e se tornará sábio. Mas não ande com um briguento. Porque senão você vai aprender os seus caminhos e vai fazer um laço para a sua alma. Ou seja, você aprende inconscientemente com quem caminha. Se eu estou andando com você, inconscientemente eu estou aprendendo contigo. Então, se você é uma pessoa briguenta, eu fico briguento. Se você é sábio, eu fico sábio, e é assim que a Bíblia ensina. É por isso que eu seleciono com quem eu ando. Eu seleciono com quem eu converso. Eu viajo o mundo todo, às vezes 5, 6 países em um mês. Esse ano a gente já passou por mais de 20 países. Voltei do Japão, voltei de vários outros lugares. Eu seleciono quem vai no avião comigo. Eu não perco uma hora do meu dia se não for com um propósito. Eu seleciono o que eu tenho que escrever, o que eu tenho que fazer. Pastor, deve ser muito chato ficar em embarque toda hora. Eu falei, chato para quem não sabe administrar tempo. Eu estou sempre lendo um livro, eu estou sempre estudando. Na minha mochila tem palestras para assistir, tem livros para ler. Quem tem propósito não perde tempo. Quem tem propósito não perde tempo. Você está perdendo quanto tempo da tua vida? Porque você não tem propósito, você não está entendendo esses passos de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que eles estavam admirados com a inteligência. Porque o que Jesus fez, nesse espaço que eu estou te dando aqui, é coisa de gente inteligente. É coisa de gente inteligente. Gente que quer crescer. Gente que quer ter resultado. Ó, o pastor só me deu até meia-noite, eu tenho que correr aqui. Gente que quer prosperar. E quando a gente fala prosperar, não é só dinheiro, porque dinheiro é muito bom, mas dinheiro só é bom com propósito. Se você não descobre o teu propósito de vida, todo o dinheiro que você ganha, você vai gastar fora do propósito, vai ser saquetel furado. Dinheiro só satisfaz, só realiza, só é de Deus quando você investe no teu propósito. Eu posso ter o carro que eu quiser, mas quando eu ganho um valor que dá para comprar um carro qualquer, eu prefiro investir no meu propósito, que é treinar pessoas. Ano passado nós patrocinamos um treinamento para 1000 pessoas na Índia, para 1000 líderes na Índia. Nós patrocinamos. Por quê? Podia trocar de carro, podia fazer coisas. Isso aí foi um recurso nosso. Calhau ajudou financeiramente, outros amigos ajudaram, mas foi um projeto nosso, do Instituto. Nosso Instituto, nosso Ministério. Por quê? Porque eu, em vez de comprar um Armani, e não tenho nada contra isso não, eu uso coisas boas, mas em vez de fazer isso, eu invisto no meu propósito. Porque quando eu deito, eu falo assim, cara, eu sou muito feliz. Porque meu dinheiro vai para o meu propósito, não vai para as minhas vontades. Aliás, Tiago capítulo 4 diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal,
para gastar com as vossas próprias vontades, com os vossos próprios deleites. A sua vida vai mudar hoje, não porque tem um pregador de fora, mas porque está chegando um nível de instrução na tua vida que vai fazer as coisas acontecerem. A tua família não vai ser mais a mesma. Eu quero declarar que nenhum dos teus filhos vão se perder, nenhuma da tua descendência vai se perder. A tua empresa, os teus negócios. Quem aqui tem um sonho de abrir um negócio, mas não tem coragem, acha que não é o momento? Tem um sonho de abrir um negócio. Quem tem esse sonho? Fica de pé, eu quero orar por você. Porque a nossa geração é uma geração empreendedora. E Deus vai levantar muitos empreendedores. E a Bíblia diz que José prosperou em terra estrangeira. Mas José... isso aqui é muito forte, gente. Mas José prosperou não é porque ele vivia de provisão. Quem dá provisão é Deus. Quem cria prosperidade é você. Eu vou te provar isso. Calma. Senhor, estou no deserto, não tenho onde comer. Senhor, dependo de ti, toma o maná. Senhor, estou no Egito, tem tudo aqui, o que eu faço? Empreende, meu filho. Constrói celeiro, junta grãos. Se você quer viver de provisão, meu irmão, amém. Fica orando todo dia, apresenta as tuas contas todo dia a Deus, e Ele vai te prover. É uma vida cansativa, mas é bonito. Agora, se você quer viver de prosperidade, você quer ser próspero e dinheiro não ser mais preocupação, você vai ter que empreender, não tem outra forma. Todo homem na Bíblia que prosperou, prosperou porque empreendeu. Por isso que eu quero profetizar sobre a tua vida. Porque Deus vai te dar ideias e Deus vai te dar como executar essa ideia. Porque uma ideia sem execução não vale nada. O Steve Jobs, ele não teve a ideia do telefone, ele só soube executar o smartphone. Quem teve a ideia está pobre até hoje. A ideia só vale se você tem a execução junto. Deus vai te dar ideia e vai te dar poder de execução. Porque esse negócio vai sair do papel, você vai prosperar, você vai crescer, você vai ser referência. As pessoas vão olhar e vão querer seguir o Jesus que você serve. Porque os teus resultados vão falar por isso. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos sobre cada empreendedor. Tira o medo, mostra as estratégias, revela o próximo passo. Nós declaramos em nome de Jesus que os testemunhos vão chegar de uma forma sobrenatural nesse lugar. Esse lugar será conhecido como o sobrenatural de Deus, porque a instrução está desatando um novo tempo. A terra da promessa vai fazer sentido agora para esse povo. Terra da promessa vai fazer sentido para esse povo. Nós profetizamos que nenhum negócio vai quebrar, mas que em tudo o Espírito Santo de Deus vai guiar para um tempo de prosperidade, em nome de Jesus o Cristo. Amém e amém. Você que crê, aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Tome o seu assento.